Tudo bem, Marcelo? Que E bom aí? te ver, cara. Tudo certo? Tudo tranquilo, né? Que bom, Correria cara. sempre, né, cara? Sim, parado Correria de pra sempre. dar uma conversada aí. Beleza. E Legal. aí? Obrigado que tu pôde atender a gente aí. Beleza, sem problema. E, bom, queria que tu te apresentasse aí pro pessoal que não te conhece aí, né? Pessoal que tá entrando na live aí. Te Sim, apresenta sim, pra gente aí. Depois a gente começa a sim. conversar aí dos assuntos do passado aí. Tá, beleza. Cara, eu sou de Uruguaiana, né? Natural de Uruguaiana. Ah, quando eu tinha uns 17 anos, eu terminei o colégio, fui fazer o curso do Senai em Caxias. Acabei fazendo dois cursos em Caxias ao mesmo tempo, né? Que foi o automotivo e a mecatrônica. Depois acabei entrando para a Olimpíada, estendendo a minha estadia em Caxias para uns 3 anos e meio, mais ou menos. Fui morar em Porto Alegre, fui como funcionário de uma empresa de automação, na parte de programação, e depois acabei trabalhando em Porto Alegre, Caxias e Macaé, porque a empresa foi, que eu entrei acabou tendo mais de uma filial. E hoje eu tenho a minha própria empresa aqui em Cachoeirinha, eu moro em Canoas, e sigo na área de programação, mas acabo gerenciando mais coisas, né, além disso, no momento. Acho que é isso aí. Certo. Pô, eu não lembrava que tu tinha feito o curso O automotivo, o automotivo, né? Agora que tu falou que eu fez, fez, lembrei, fez, né? Tu fez. fazia É, automotivo e a mecatrônica. Fazia na automotivo de real, noite? Como é que isso. é? Na real, a ideia era a seguinte: quando eu saí do Goiânia, a minha ideia era fazer o curso automotivo. Eu não conhecia nada em relação à indústria, mecatrônica, isso para nós lá era uma coisa que não se comentava. Então, eu acabei vindo para Caxias para fazer o curso automotivo. E na época, Aham. imagina, ela piara, né? Tinha 17 anos, não tinha nem fechado 18 ainda. Aí meu pai sempre fala que Sim. ele veio me escrever e ficou pensando, né, pá, o Piau vai ficar à toa aqui o dia inteiro, né? Vai fazer cagada. Aí foi lá e tinha uma vaga na mecatrônica, me encheu na mecatrônica junto. Então, dois cursos, uma tarde Sim. e no andar da carruagem, pô, o cara começa a pegar gosto pela coisa e se desenvolve bem dentro da parte da indústria e tudo mais. E acabou sendo minha área de atuação hoje, né? O curso automotivo só executei, mas nunca trabalhei na área. Meu foco sempre foi depois que eu Sim. comecei a estudar a mecatrônica, né? Sim. Como é que vocês souberam do curso automotivo aqui em Caxias, assim? Como é que... Eu Ah, soube vamos por lá um. para Caxias e tal. A gente sempre conversava com os amigos sobre questão de carro e tudo mais, e na época eu tinha um amigo que também estava acabando o segundo grau, o ensino médio, e ele soube por um conhecido dele que tinha vindo estudar aqui no automotivo. Então eu Uhum. achei interessante a ideia e aí comentei com meus pais se eu queria fazer isso, entendeu? E daí que Uhum. surgiu a ideia de ir para Caxias. Porque senão não tinha essa visão aqui do que tinha de cursos fora, eu Disponíveis. não tinha muita Uhum. ideia, né? Na época não tinha internet, muita coisa de internet disponível, era um pouco mais difícil ter informação, né? Hoje é muito mais divulgado as coisas. Então, Uhum. Sim, sim, por, por, claro, claro. por, por amigos que eu soube e acabei vindo para fazer esse curso em específico. Aí, no desenrolar, acabei executando os dois, né? Até eu achei, antes de começar o curso, eu tinha receio de não dar conta de fazer os dois juntos, né? Porque nunca tinha passado por essa experiência, né? Mas foi algo simples, assim, relativamente simples. Deu para levar tranquilo e Uhum. concluir os dois juntos, né? Sim. Maravilha. O curso de mecatrônica, ele era o dia todo ou era meio turno só na época? Não, era meio turno, era só o turno da tarde. Ah, Só o era turno da meio tarde. turno já. Era Aham. meio turno, isso. Já tinha, acho que, Sim. não me lembro se 30 e poucas pessoas, 40 pessoas por turma já. E eram duas turmas à tarde, duas turmas pela manhã e duas turmas pela noite. Uhum. Quando eu, Sim. quando eu entrei, quando eu entrei lá, eu conheci umas pessoas que estavam acabando, acho que as últimas turmas que eram turno integral. Sim, era a transição do turno integral pro meio turno, né? Exatamente, exatamente. Sim, certo. Beleza. Cara, aqui o tempo passa muito rápido, né, Marcelo? E a gente vai, Sim, sim.
vai conversar algumas histórias aí e tal, coisas do presente, coisas do passado, né? Tá. E me conta um pouquinho do que tu faz hoje, né? Tu é o diretor da Tridium Automação Industrial. Como é que Isso são aí. as atividades de vocês aí na empresa? Que vocês fazem? Cara, hoje a empresa ela tem por volta de 15 funcionários, entendeu? Eu tenho pessoas administrativas, RH, serviços gerais, projetos, parte elétrica, parte de programação, tem pessoal para a parte de montagem de painéis, tem o pessoal que mescla entre montagem de painéis e instalação em campo, vai depender muito da demanda do cliente, entendeu? Eu atuo Uhum. bastante na área no segmento de alimentos e bebidas, tá? Atuo muito em laticínios, tenho já uma bagagem bem grande nessa área em específico. Então, Uhum. acabo desenvolvendo, além de máquinas, processos, né? Dependendo da necessidade do cliente, eu vou trabalhar com equipamentos mais com plantas para processamento de leite, que vai fazer um produto final, um leite em pó, soro em pó, leite condensado, coisas do tipo. É um processo mais de um tamanho maior, né? Ou trabalho com máquinas pequenas, máquinas para processar queijo, prensar queijo, cortar queijo. Esse é o nosso know-how maior é nesse segmento. Entendeu? Atua bastante na parte de montagem de fabricantes de máquina. Então, metal mecânico também, a gente atua clientes já consolidados, que já trabalham há alguns anos com nós. Na parte de refrigeração industrial também, a gente trabalha bastante com montagem de painéis para esse segmento. Uhum. E eu faço tudo, né? Eu gerencio o. Tem uma pessoa que gerencia a montagem, mas eu gerencio uma transferência de informações entre projeto e montagem, algumas definições de layout de painel, e a parte de programação é onde eu atuo com mais força, né? E daí eu desenvolvo CLT, ganho supervisório, e tem uma pessoa que também desenvolve, eu acabo atuando em coisas um pouco mais complexas e ele máquinas um pouco menores, coisas que tem mais vazão, como eu atendo fabricantes de máquinas, eu tenho máquinas que tem é uma tu acaba sendo o mesmo equipamento mais de uma vez, entendeu? Então tu monta equipamentos similares e tu tem que estar sempre transferindo programação, testando o painel, instalando no equipamento, fazendo comissionamento do Aham. equipamento, instruindo, às vezes indo no cliente, instruindo o cliente a operar esses equipamentos. E E eu acabo fazendo a parte mais de plantas, de processamento, de beneficiamento do leite. E agora eu te Sim. comentei, eu estava com o tempo meio curto, porque semana que vem eu viajo para Minas, tenho que ir lá fazer uma planta que o pessoal está instalando já para fabricação de composto, que é leite e soro em pó misturado. Sim. Então, essa é a nossa Marcelo, atuação hoje, né? esse é teu dia a dia, certo? É, Quando tu tem que contratar alguém aí de programação, né, já que é a tua especialidade, o que mais importa quando tu vai pegar um currículo ou fazer entrevista com o programador aí? Que é os pontos chaves para ti? é meio complexo isso, né? Porque saber programar é uma coisa bem difícil de tu medir, o saber programar da pessoa, né? Porque tem diversos níveis de programação. Sim, coisas mais simples que são executadas de uma maneira mais fácil, mas tem coisas mais complexas que, dependendo da estruturação que tu faz, é difícil. Então, é meio complicado tu medir uma pessoa, como é que ela se estrutura no desenvolvimento, como é que Uhum. ela consegue iniciar uma programação, como é que ela documenta isso para não depois não se perder e também se alguma outra pessoa vai assumir um serviço, como é que ela vai conseguir dar andamento num serviço que uma outra pessoa começou, né? Sim, pegar o Então, programa do outro, né? é complicado. Então, tu tem que fazer um teste, tu tem que trabalhar um tempo com a pessoa para poder sentir se a pessoa tem condições de dar andamento nesse serviço ou não. Eu vejo assim, entendeu? Para mim é mais importante eu pegar uma pessoa e trabalhar com ela uns 3 meses para mim sentir se ela consegue entender o nosso dia a dia e tocar ele, ou entender um cliente, qual que é a solicitação de um cliente, que às vezes o cliente não sabe o que ele está querendo também.
Então, tem que Sim, saber sim. Tem ver esse ponto isso também de fazer a e entrevista com o cliente, né? tem que entender o que o cliente acha que ele quer e tu tem que conseguir passar para ele. Não, eu acho que não é bem isso que tu quer. Tu quer, a tua ideia, o teu conceito é esse, mas para ser funcional tem que ser um pouco diferente. Então, numa entrevista, tu não consegue descobrir se a pessoa vai programar ou não vai. Eu vejo assim, eu acho que tem que ter Tá. um certo entrosamento entre equipes, tem que ser a pessoa tem que ser receptiva a ouvir o que tu tem a passar, porque Uhum. se tu pega uma pessoa com muita experiência, beleza, ela tem uma experiência gigante em algum segmento, algum equipamento específico e tudo mais, mas às vezes o nosso dia a dia pode ser um pouco diferente. Então, é complicado essas relações interpessoais aí, pessoal. É difícil essa convivência, então tu ter uma equipe que se encaixe, que converse, que se entenda, que consiga discutir e expor ideias e entender às vezes que a ideia dele não é a ideal, às vezes a minha não é ideal, às vezes eu tenho ideias dos funcionários que são melhores que as minhas. Eu aceito isso de boa, não tem problema nenhum com essa questão, desde que no final tem que ser um serviço bem feito, entendeu? Então a pessoa que Sim, está ali, sim. ela tem que dar ideias, ela tem que expor o que ela acha, o que ela sente. Não é só executar. É uma tarefa automática, Sim, né? Tenta de curta. sim. Tem que ter uma proatividade e capacidade de Sim, comunicação também. sim, É sim, isso, sim. né? Tem que saber falar e tem Tá. que saber ouvir, não adianta. Perfeito. Marcelo, se eu, porque assim, daqui um mês vou lançar um curso, né, justamente na área de Uhum, programação de CLP, uhum, uhum. só que assim, eu não quero fazer mais do mesmo, né, do que tem aí, né. Eu não quero Entendi. ensinar contato aberto, fechado, temporizador, porque não é isso. Isso já tem cursos aí básicos e tal. Então, o meu Uhum. nicho vai ser trabalhar com programação estruturada, né? Com técnicas de programação estruturadas e tal, né? Então, daqui a pouco, se Sim, na sim. entrevista o cara diz, não, eu sei programar em Graph 7, sei cascata elétrica, sei tal técnica, putz, já me parece um outro papo, né? Não sei como é que fica aos Ah, teus olhos isso. com certeza, porque hoje é muito fraco, eu acho, o ensinamento nessa parte de programação. Na minha época não foi, eu também não me esforcei muito no Senai, entendeu? Na época do curso. Mas eu Uhum. vejo que não é um negócio muito desenvolvido a parte de programação em si. É mais usar a ferramenta, o que existe, a conta aberta e conta fechada, temporizadores, contadores, registradores, Uhum. mas é muito mais do que isso, né? É muito mais complexo do que isso. Sim, sim. Então, não é tu achar que tu sai do Senai num curso e vai virar programador. Assim, tu vai começar de baixo. Não vai começar num alto nível, entendeu? Uhum. Eu sofri bastante no início, quando eu saí do Senai, mesmo participando da Olimpíada. Eu comecei por baixo numa empresa, eu tinha um salário que também era razoavelmente baixo e tive que me empenhar para poder adquirir conhecimento rápido e dar retorno para a empresa para poder também crescer dentro dela, né? 90% transpiração e 10% inspiração na época. Uhum. Era só Certo, correndo ok. atrás e resolvendo bronca. Mas eu acho que é legal, eu Sim. acho que você bem comentar a tua ideia do curso, eu acho que é bem interessante. Algo mais além um pouco do usual, porque eu já peguei pessoas que eu precisei ensinar, entendeu? E, e, Certo. e tu tendo que desenvolver e ensinar é bem complicado. Bem complicado. Uhum. Tu está apostando numa pessoa que Certo. não sabe que tem condições, né? Tipo, tu está apostando, eu acho que o cara vai dar conta do Claro. negócio. Mas daqui 3 meses pode ser que não. Sim, sim. Marcelo, já que tu falou na época já que eu estava na competição e tal, né? Você e o Cícero, né? O Cícero Uhum. era o teu parceiro lá, né? Teu Sim. colega. E muito mais do que colega, né? Era o teu parceiro, vocês Ah, viraram sim, amigo até hoje, né? Amigo muitos até hoje. amigos e isso. Aham. E só que vocês tinham uma organização. Estou perdendo o Marcelo um pouquinho, acho que ele vai voltar. Vocês tinham uma organização um pouquinho peculiar, né? Porque o Era atípico, né? Cícero planejava o programa, né? Usava o Isso, Graph7, ele planejava, e você isso. digitava, e depois ele Sim. voltava. Me explica como é que era essa organização É de que vocês aí, Marcelo. a ideia no início, assim, eu não tinha muito foco em programação, porque o meu curso na época já tinha sido como é que eles chamam? Selecionava 4 possibilidades de seguir o curso no último semestre.
entendeu? Então eu fui para um foco mais indústria. Não sei se ele estudou um foco mais controle de sistemas, que ele tinha mais programação, eu acho. Então, quando nós entramos na Sim. Olimpíada, eu acabei passando para ele a parte de programação. Acabei não. Nós, em conjunto, decidimos isso, que ele tinha mais conhecimento para desenvolver programas, só que ele tinha um pouco o desempenho dele digitando não era bom, entendeu? Então, o que que era feito? Para compensar isso, eu trabalhava na parte de montagem de equipamentos, né? Eu montava as bancadas, eu fazia instalação mecânica, instalação pneumática, elétrica. E o Cícero tinha. A tarefa dele era desenvolver o programa no papel. E ao final do desenvolvimento do papel que ele tinha feito, eu pegava todo esse desenvolvimento dele e transportava ele para o computador. Digitava. Eu tinha um pouco mais de agilidade na parte de trabalhar com o software do PL7 na época, né? Não sei se mantém hoje ainda. Sim, cara, os caras ainda usam o PL7 ainda. Cara, aquele Ah, software, Marcelo, não tem nenhum outro no mercado que superou ele ainda hoje, para ter uma é, ideia. é, é muito ágil, muito ágil. Se tu tem coordenação e conhecimento de todos os atalhos, ele é muito ágil. Então, ele para desenvolver coisas rápido é absurdo, não tem, realmente não tem. Todos os softwares depois desse do PL7 Pro da Schneider, nenhum tem a mesma característica de desenvolvimento com atalhos como ele É, tinha. Então, é verdade, é isso aí. o ganho era absurdo. E se tu tinha condições de fazer essa montagem de estrutura via atalhos rápido, tu tinha um ganho expressivo de velocidade. Então, a melhor maneira que a gente encontrou de trabalhar com isso foi o Cicelo executa o programa no papel e eu passo Digito. pro computador. Enquanto eu fazia a montagem mecânica, também eu tinha uma agilidade maior na montagem mecânica e ele tinha uma agilidade maior, um cuidado maior na qualidade, entendeu? Nos Eu acabamentos, ele fazia gostava de fazer os acabamentos dos isso, chicotes, isso, né? Isso. isso, Aham. isso. Então eu fazia a parte mais de desenvolvimento mecânico inicial, montava toda a estrutura com uma agilidade um pouco maior e depois eu passava para pôr no computador o que ele tinha programado. Claro que no início eu só transportava, no final eu já tinha um conhecimento em programação que me deixava às vezes criticar o que ele estava fazendo, entendeu? Em algum ponto. Mas eu lembro de uma tarefa que tu fez uma competição entre eu e ele, em que tu nos Aham. deu uma bancada mais simples e nós tínhamos que montar cada um uma, programar cada um uma e fazer funcionar. E acho que eu acabei ganhando dele, porque eu já montava e já digitava mais rápido e eu já sabia o programa de cabeça. Então, para mim foi Sim. só transportar aquilo que eu sempre transportei, porque quantas milhões de vezes nós montamos a bancada de distribuição. Então, para mim era um programa que estava no sangue já, era só sentar e digitar. E eu Sim. acabei, Aham. acho que ganhando dele por essa questão, entendeu? Ele tinha um Ai, ai, desenho ai. na parte de usar o software. Mas a questão do nossa maneira de trabalhar era essa daí. A organização era essa. Eu montava a mecânica, eu digitava o software, mas eu não fazia o software. Eu só transpassava o que o Cícero tinha feito no papel. Sim, sim, isso. Marcelo, o Era que essa que tu daí. lembra da época do Nacional, né? O Nacional foi em 2004, em Belo Horizonte, né? O que que tu lembra da preparação ou da competição em si lá? Cara, já a minha memória já Lá, falha um pouco nessa época. lá, Não tenho lá se vão 16 anos, né? Cara, tempo pra caralho. Não me dão direito da parte da preparação pro Nacional. Ah, Tá, pode ser do Nacional em si, né? O Nacional, então, Belo Horizonte, a gente Belo Horizonte. teve. Cada estado levou De- o seu robô, né? Pela primeira vez. O Isso, robô isso, lá do. Lembra? O pessoal da isso Bahia sim eu tinha um lembro. O robô pessoal da enorme, Bahia, amarelo lá. gigantesco, claro, claro. Isso eu lembro, isso eu Gigante. lembro. O pessoal, Isso. cada um tinha seu robô e nós lá com o nosso Ash de lá, que tinha uma tremedeira, que fazia um barulhinho característico, né? Quando tava Isso, uma já montanha. era velhinho, né? Isso. Era velhinho na época, Mas mas teve gente que estava pior, né, Marcelo? Porque São Paulo teve problema com o robô dele, a gente teve que emprestar o nosso, né? E o pessoal do Espírito Santo, no última peça que estava entregando, no último módulo, o robô fumou e parou, né? Não sei se eu tu, não, se tu lembra realmente eu disso. não lembro disso. Eu lembro, o que me ficou marcado foi o pessoal da Bahia que tinha um robô que era um pouco
um porte muito elevado, né? Ele Muito tinha um grande, tamanho sim. meio grande para o nosso tipo de trabalho, né? Que seria trabalhar com as bancadas avesso, que é um material mais Sim, compacto, mais delicado, e o cara com um robô lá industrial, né? sim, Então, sim. eu lembro Tu lembra da da- estação nova, que era a estação XYZ, que depois integrou lembro, com lembro, a. lembro isso daí. Eu lembro da prova que foi feita a montagem e eles pediam para fazer um acabamento deram um espiral tubo para fazer o acabamento Isso, da parte branco, pneumática. branquinho. Que era um negócio Isso. absurdo, né? Eu vou ficar 15 dias passando espiral tubo naquele negócio. Aí eu fui lá e toquei cinta plástica, o espaçamento que precisava se deixar, e fiz todo o acabamento com cinta plástica. E até, não sei se tu nos indagou em relação a isso, por que usaram cinta plástica e não usaram espiral tubo? Eu acho que tu nos cobrou isso depois da prova. Mas estava feito Aham. certo e tudo mais, foi aprovado e beleza. E aí eu lembro que depois teve uma etapa que tinha que adicionar um componente na ponta de um cilindro e passar uma mangueira, eu acho, um sensor por esse espiral tubo. E eu cheguei lá e cortei todas as da plástica e tava, era só pôr de Ficou novo. mais fácil, E né? os caras estavam lá, ficaram pá, enrolando o negócio, enrolando o negócio, enrolando o negócio, enrolando o negócio. Aí monta e de novo, enrola o negócio, enrola o negócio. Não, cara, não dá certo. Espiral tubo, tu monta uma vez só, né, cara? Não dá pra ficar desmontando, Sim, montando. É uma sim. mão de obra do cão. Tinha que colocar o sensor de altura, que era da teste, e botar no XYZ Ah, tá. para ele medir a Aham, peça, né? Essa aham, era a modificação, né? E não sei se aham, tu lembra, aham. Marcelo, nessa etapa de projeto dessa estação, só Rio Grande do Sul e São Paulo terminaram. E aí a gente Hum. foi ajudar as outras equipes a finalizar aquela estação para poder todas as equipes continuarem na prova. Não sei se tu te recorda disso. Bah, não me lembro disso, cara. Não, realmente não me lembro. Não lembra, Eu lembro é? de ter auxiliado na parte de montagem. É, Ah, você e o né? Cícero e os meninos de São Paulo foram ajudar as outras Aham. equipes. Tem foto de vocês, acho que ajudando o pessoal de Santa Catarina a montar, né? Uhum, uhum. Ah, legal, legal. Não lembrava disso. Foi um momento assim, foi um momento bem interessante daquele nacional, né? E, Sim, sim. assim, até hoje esse espírito de um ajudar o outro, assim, sempre acontece, tá? Na De Mecatrônica. coletividade, né? Parceria. Ah, legal, legal. Isso é bacana. Ah, isso é interessante, não é uma disputa, mas se tu precisar, tu vai lá e vai ajudar alguém, né? Tá tranquilo. Sim, isso São aí. dois pontos marcantes que eu tive nessa Olimpíada que eu ainda lembro. Que como faz Ah, muito tempo, né? Então são pontos que ficou marcado ali e não. Quando tu comentou esses dias em fazer a live, eu lembrei, pá, tem a questão lá do espiral tubo, que eu usei cinta plástica, e tem uma outra questão que é de uma prova é, não era detecção de defeito. Eles tinham um defeito já o defeito é no cilindro, tem que remover um cilindro na seção de distribuição. Remover o cilindro, montar ele novo e botar a rodar. E acho que a gente acabou em primeiro, com um tempo bem curto. Porque algumas partes das bancadas eu não montava usando ferramenta. E o cilindro da distribuição, os parafusos eles ficavam apertados na mão, porque eles não soltavam com o aperto que fazia na mão. Então foi muito rápido de fazer a remoção do cilindro e a aham, sim. recolocação foi igualmente rápido. Porque eu só sentei na bancada, botei a mão, tirei as porquinhas da ponta do eixo do cilindro, soltei as porcas do cilindro, fiz uma ferramenta para tirar os sensores, mostrei, acho que para o avaliador da prova, daí ele me falou ok, parafusei, levou os sensores, prendi na mão as porcas do cilindro da ponta do eixo e toquei ficha, cara. Aham, Então, sim. é claro que não é o certo fazer umas montagens assim, mas sempre funcionou desse jeito, era ágil, era rápido, então, como nós era cobrado muito por tempo, eu acho que tu acaba criando maneiras de agilizar o processo, saindo um pouco do usual que seria a utilização de ferramentas, né? Porque Sim, sempre sim. teve uma cobrança muito forte por tempo, né? Sempre tinha que baixar tempo, tinha que ser rápido, tinha que ser ágil, tinha que ser bem executado, tinha que ser. Não podia ter falhas durante um teste de uma peça, porque isso daí ia nos derrubar.
Então, tu acaba criando alguns procedimentos que tu vai olhar de fora depois não é o certo, né? Mas, Sim, na ocasião, mas para aquele ponto competição e dentro, específico, dentro do que, sim, dentro do contexto ali pode. Aham. funcionou. A questão era funcionar. Então, Sim, acho que a gente acabou terminando em primeira prova e ganhando os pontos totais daquela etapa, né? sim. No Nacional, vocês ficaram com 89,24, São Paulo ficou com 82,1 e a Bahia ficou com 78. E ali a gente foi Foi. tricampeão nacional, né? Tricampeão Sim, nacional. sim, sim. Depois, aí teve a preparação para a Finlândia, né? O Mundial foi na Finlândia, foi uma preparação longa, foi um ano, né? Um Uhum. ano todo. E, e teve muitas coisas, né? Nessa preparação. A gente foi para Portugal, teve o simulado com o pessoal da Sim, a Colômbia, em São Portugal, Paulo. aham, A aham, gente aham. fez simulado Eu no Prata Vieira ali, que é o shopping, né? O tava que que tu lembrando disso lembra hoje, dessa entendeu? fase aí, Marcelo? Eu lembro desses simulados que tinham em locais meio não usuais, né? Nos largar no meio do pessoal do shopping lá e faz a semana inteira de treinamento. Sim, Na época era um simulado, né? E também dentro do próprio Senai, nos fazia fazer algumas tarefas no horário dos intervalos do pessoal, algumas tarefas nas mesas do refeitório, com o pessoal em sim, no volta lá, refeitório. Aham. para acostumar com a pressão dos pessoais que estão visitando os locais de prova, né? Então, eu não lembrava da Colômbia, mas eu lembro que a gente foi para São Paulo, então, mais de uma vez, né? A gente foi na Festo, que foi simulado, então, a gente foi na Vila É, Mariana, fazer um treinamento numa é, bancada que nós não tínhamos, isso. Na Vila Leopoldina a gente e foi. Na Leopoldina, Leopoldina, Vila trabalhar Leopoldina, com a tá. estação com o robô. A gente foi trabalhar com o robô Mitsubishi Ah, lá. E isso, foi nós não trabalhar com tínhamos algumas ele, né? estações diferentes. Isso. Depois em Portugal, a gente pegou o robô de novo lá. E eu lembro, Marcelo, de ligar de sair e ligar no orelhão para São Paulo, porque o robô não estava referenciado, ele estava na caixa fechado. E Uhum. aí, quando eu cheguei lá, quando eu cheguei no. Depois que eu liguei, quando eu voltei lá para dentro da escola, lá em Aveiro, né? Vocês já tinham Sim, referenciado o robô, já tinham feito o procedimento lá já. pelo software, porque tinha duas formas, um pelo software e um pelos eixos mecânicos, né? Vocês já tinham feito por software e já estavam rodando lá. Eu digo, bah, os caras são os aviões, né? É Lembra uma disso, questão meu? assim, não lembro, cara. Pior que não lembro. Eu lembro de ir para Portugal e tudo mais, toda a função que teve lá, mas pontos específicos, Sim. assim, eu não me lembro dessa questão Não. aí do robô. E eu Pois é. lembro as viagens para São Paulo, lembro também. Lembro que nós ficávamos os três no mesmo quarto no hotel lá na Paulista, lá, acho que no Hotel Fórmula 1. E No daí Fórmula nós 1, barra. saía de trem ali para qualquer lado, saía de trem dali. Pegava, acho que, 3 metrô para chegar lá na Vila Leopoldina. Era uma função. Essa função Na eu não Vila lembro. Saúde, parava na Saúde, depois pegava a Vila Liviero, um ônibus até lá na. Isso quando era na festa, quando era na Vila Leopoldina, aí tinha que pegar um trem depois. Pegava o metrô e depois trem. Era Ah, era metrô uma e trem. mão, né? Isso. Uma Era função, uma uma mão, né? caractere, era um caos. Era uma. Mas, Meu Deus do céu. são coisas bem interessantes, né? Tipo, poucas pessoas têm a possibilidade de passar por essa experiência, né? Então, Sim, foi sim. bem E, válido e tudo, vamos né, lá, para Marcelo. nós. Ó, só registrando aí, quem entrou na live agora foi o Felipe, né? Felipe Mendonça da Ah, Trindade. O o Felipe, Trindade, trabalhou comigo, cara. é, isso aí. Ele Trindade disse, trabalhou comigo. eu fiz a live com ele semana passada, né? Semana Aham. passada ele comentou que trabalhou contigo ali, e ele lembra de ver vocês, né? De ver você e o Cícero treinando Ah, lá sim, no treinando. Aham, Sim e aham. tal, e uns vão Legal. inspirando os outros, né? E Ah, depois, com pô, certeza, depois tu com foi, certeza. foi chefe dele lá e É, tal, né? eu, na época que eu estava estudando, eu acompanhava o Igor Turcatel treinando. Sim, Aí toda isso aí. aquela função de quando viajava e voltava, e tinha as provas, fica tipo assim, pá, é uma coisa bem interessante, né? Só que tu sabe que são poucas pessoas que têm condições de passar por essa experiência, né? E inspira, mas também às vezes tu não te enxerga com potencial para estar entrando numa situação assim, entendeu?
porque não sei se é um pouco falta de conhecimento ou o cara não se vê a esse nível, se rebaixa um pouco, né? Mas eu acompanhei Sim, bastante a parte do questão do Igor e do que eu tava treinando, né? Estavam sempre na função ali no Sim também. E da época que eu sim. treinava, eu acho que tinha o pessoal que vinha falar com nós também, durante os treinamentos, para questionar e saber como é que era e tudo mais. Mas são muitas, não tem elementos de tudo, assim. Eu lembro que eu cuidava Uhum. de umas turmas, às vezes, quando eu faltava professor. E eles botavam lá cuidar de turma. Ah, sim, Essa sim, sim. função. Eventualmente isso acontecia, né? Eu lembro lá em Portugal, né? Lá em Portugal, porque a gente viajou para fazer uma demonstração, mas não Isso. conhecia as pessoas lá e tal. E chegando lá, tinha aquelas bancadas da Festo, de pneumática e tal. E aí eu disse, não é nesse tipo de equipamento que a gente faz a prova. E era bancada novinha e tal. Aí, não, que tipo, não, é MPS e tal. E aí os caras, não, tem tal escola. Aí eu peguei uma van, fui eu e o motorista. Aí fui com a van até lá, né? Isso a gente já estava em Aveiro, e aí em direção ao norte, mais Uhum, ainda. E aí uhum. chegando lá, tinha as estações lá, assim, ó, zero bala. Não, eu quero essa e essa. Aí eu peguei, acho que a distribuição, a Uhum, sorte e o robô, né? Eu acho que foi essas três, e uhum. aí a teste, alguma coisa assim. E aí botamos na van, trouxe de volta. Aí de noite Eu- que eu escrevi as tarefas para o Montou dia a prova. seguinte. Aham, Montei a prova, aham. fiquei até as 2 da manhã escrevendo, né? Coisa, Nossa. prova. Eu É. Eu lembro que tu sozinho ainda, num quarto enorme lá, eu trabalhando até as 2 da manhã. eu lembro que tu montou ainda a demonstração foi num corredor ainda, que Foi no era um corredor, prédio com isso. várias salas, né? E nos botou nos É, corredores ainda com os cones ali, e ali nós trabalhamos, ali nós tínhamos que fazer a prova isso, andar e nem isso olhava pro aí, lado, a galera em volta ali, isso dando, aí. falando e tudo mais, Aham, e o isso cara aí. desenvolvendo, né? E aí a gente estava num hotel afastado, lembra? Ele é bem afastado, hotelzão Lembro. grande, não era com a delegação de Portugal, que estava fazendo o Nacional de Portugal, então a gente ia meio sozinho lá. E não Eu dava para ir para lembro, eu lugar lembro nenhum, né? dessa Porque a gente questão. estava afastado, Não, lembra? A gente tinha que comer no não, restaurante do afastado. hotel, né? É. Aí no restaurante de hotel tinha um viveiro lá, tinha acho que 2 ou 3 De lagosta. Aham, lagostas, aham. lembra? E nós que ainda vamos comer essa lagosta aí. Lembra disso? Era Não, só negócio aí caro pra o caralho. garçom dizia, não, pode pedir, só que é tanto, né? Nossa, era, sei lá Sim, quantos era euros absurdo. eram, a lagosta era um Acho que absurdo, né? eram 100 euros a lagosta viva e se fosse com ela morta, acho que eram uns 20 euros. Era um negócio bem distante da Não, era, realidade. era, era absurdo. Cara, Eu lembro dessa questão de Marcelo, Aveiro. Essa questão de Aveiro, eu lembro que uma vez um motorista do ônibus não sabia chegar lá. Eu tive que ainda guiar o cara até o hotel, né, cara? Porque não tinha GPS, né? E sim, não tinha nós GPS na acompanhávamos, época, né? nós acompanhávamos a movimentação. Cara, eu não sei chegar nesse lugar. Aí eu tive que ir lá ainda. Dobra aqui, dobra aqui, dobra aqui, pra chegar, acho que Sim, porque era uns já 50 era o minutos de quarto ônibus, ou né? quinto dia que a gente estava indo, a gente já sabia o caminho, né? A rota Lembra? direitinha, né? Aham. Bah. E na volta para Lisboa. Aí voltando para Lisboa, nós no táxi e tal. Aí, mas o que é aquela ponte ali? Vai dar onde aquela ponte? Aí o motorista, ora pois, vai dar do outro lado do rio. Eu pensava que era uma outra cidade lá do outro lado da Pô, ponte, né? Lembra disso? eu queria saber qual cidade, né? O cara, Ora pô, pois, beleza do é outro lado foda. do rio. Do outro lado do rio. Muito bem. Marcelo, o que tu lembra do Mundial, né? Na Finlândia lá. O que tu lembra? Eu lembro de uma vez que o pessoal da equipe apertou o botão de emergência no hotel. Nós estávamos lá no hotel e do lado do hotel do nosso hotel tinha um outro hotel com a delegação de Portugal. E aí, Sim. no desenrolar, fomos pro outro hotel falar com o pessoal e tudo mais, ficamos lá conversando, blá, blá, e alguém me toca um botão de emergência, cara, de algum sistema de incêndio. E, No não, meio, mas sim, lá não ficaram é trancados, né? e lá que não é que nem aqui, né, cara? Lá não é que nem aqui. Lá o pessoal chegou, os bombeiros e tudo mais, e avisaram que o meu frouxo, né? E encerraram com a Imagina. força. Não, e Pô, os qual que é a ti... ideia?
Meu Deus do Vivendo céu. cada coisa aí do Ferrari, vida. Certo. Mundial, E da durante competição em si lá, Marcelo? E da da competição competição, lá? o que me marcou foi a bancada nova. Foi o quê? A bancada nova que tinha com o servo motor. Ah, Tu sim. A explica ela estação no teu Storing, vídeo, né? né? E Isso, a tem um vídeo Storing então, que ali. tu explica ela, né? Então, Isso, sim. uma falha nossa grande durante o treinamento foi essa. Nós tínhamos muito problema com coisas novas. Uma bancada que tu montar uma vez só, chegava um equipamento único para montar aquilo daquele jeito, nós tínhamos problema para esse primeiro desenvolvimento. Depois que tu pega a ideia e tudo mais, era simples. Tu conseguia realizar a tarefa diversas vezes e cada vez melhorando mais. Mas a primeira sempre foi ruim para nós. Então a gente sofreu bastante com essa bancada de Story. Acho que muita pressão acabou meio que subconsciente afetando um pouco o nosso desempenho. Tu acaba não cuidando de algumas coisas básicas que deveria cuidar. E o nosso pecado ali Uhum. foi em dois pontos, né? Uma questão de montagem e uma questão de software. A questão de montagem, um eixo que movimentava para cima e para baixo, e eu montei ele e não dei folga para os cabos dos sensores que tinham na ponta do eixo movimentarem. E no primeiro Sim. movimento eles Aí, arrebentaram. aí um sensor estourou, né? Sim, e aí foi pro saque. Não tem é, peça de reposição. Arrebentou, arrebentou, não tem o que fazer. Então, o que, que o Cícero fez? Na prova, ele teve que fazer uma alteração para trabalhar por tempo. Avança quanto o tempo, movimento. Avança quanto o tempo, movimento. Sim, sim. E eu peguei os sensores, arranquei foto e dei pro lixo. Né? Vai pro lixo, porque não tem o que fazer. E depois, isso foi na primeira etapa que teve essa bancada. E depois acho que teve uma segunda etapa que era integrar essa bancada ao sistema como um todo. Ah, o sistema aqui Aí já tinha estava, isso, a gente já estava no terceiro dia de prova, né? isso, e aí tinha uma questão que era, para a integração, mudava um pouco o funcionamento do sistema. Se não me falha a memória, teve uma questão no Graph7 que tinha um contato numa borda de subida de alguma alteração de rotina que deveria ter sido apagado e não foi. E aí não se achava a falha no programa e não conseguia fazer o negócio andar porque tinha um ponto específico que tinha um contato de um sensor que deveria ter sido removido. Um sensor, uma Sim, memória, um é temporizador. isso aí. Porque quando ela funcionava separada, ela tinha que pegar da prateleira e jogar para fora. Pegar da prateleira, Uhum. sequencialmente jogar para fora. E quando ela estava integrando com o sistema, ela tinha que pegar da entrada e guardar. Então a estrutura de Entendi. software era quase a mesma, só que aí não sei em que ponto lá que o Cícero comentou, digamos assim, um contato, e aí Uhum. não levou uns 40 É, minutos para descobrir esse comentário aí. E aí não deu mais tempo de fazer. sim, na real, abalou um pouco, entendeu? Acho que a prova anterior abalou um pouco o emocional nosso como um todo. E não, eu lembro de isso não estar acontecendo. Eu ia auxiliar ele a passar ponto por ponto o que, que podia estar errado, entendeu? Abrir todas as funções do programa As para transições poder lá. achar. Não era a minha função na mexer no software, mas chegou num ponto que tipo assim, eu tive que, como o computador estava meio abalado, em ajudar a tentar achar essa questão, entendeu? E ter que mexer, eu pôr a mão no software e dizer isso aqui para quê, isso aqui para quê, isso aqui para quê, isso aqui para quê, e questionar ponto por ponto, até o ponto de falar, pô, aqui tem que mexer. Tira fora, toca a ficha e vai embora. E aí que o negócio Sim, só que começou aí demorou uns né? 40 minutos, né, para fazer Sim, isso. E aí sim, aí já tinha ele nos perdeu ferrado a tempo. vida, né? Mas acho que foi Sim, uma bancada que a grande parte sofreu, né? Foi bem complexa na época. sim, sim, foi O que me, complexo. É, poucos países foi. conseguiram, né? Na verdade, o Japão conseguiu. Quem terminou no pódio, né? Japão, Suíça e Alemanha que conseguiram fazer, né? Então Sim, sim. foi bem difícil. A É, gente eu já acho que tinha tido foi. um problema no dia anterior, né? No segundo dia de prova, que foi aquele end of conveyor lá, lembra? Não me lembro dessa parte aí, não. Não lembro, bah, Era, cara. Eu, era o para quê? mim, essa é a parte que eu mais lembro, porque isso deixou muito, me marcou muito, né? Porque era a estação de separating, que era duas esteiras. E a peça tinha que vir Uhum. da esteira de 300 e vir passar para cá e ir até o final. Tirava, vinha,
Aí quando tu tirava e não tinha peça lá, tinha que vir do início da esteira normal aqui. Outra peça. Só que aí a peça tinha que transportar até o final da esteira. Então tava lá dizendo end of conveyor. E tinha uma fotinho de um Vzinho com a peça encostada. E vocês botaram o sensor óptico e quando chegava no sensor parava. E ele não tocava na peça mecânica. E eles falaram, essa peça está no final da esteira. Lembra do avaliador lá da Noruega dizendo, senhores, essa peça está no final da esteira? Aí eu, sim, não está. E a gente perdeu 6 ou 7 pontos nisso aí. Por causa de um fim de esteira. E eu, na época, né, Marcelo, eu fiquei assim, muito putaço da cara. Eu fiquei assim, nossa, muito bravo. Imagina. Né? Teve o jantar da modalidade naquela noite, eu não fui no jantar. Porque no fim do dia a gente pediu para ver esse ponto, né? E eu perdi a votação de 21 a 5. E teve uns 10 países que tiveram o mesmo problema. Como é que eu perco a votação, né? E eu pensei, não, esses caras estão contra a gente, esses caras não sei o que. E aí depois, e o dia seguinte que foi com a estação Storing, a gente teve um dia ruim, né? A gente não conseguiu resolver os problemas. A gente ainda que terminou, o último dia foi bom, porque era 2 etapas de uma manutenção e uma otimização da manutenção, né? Aí a gente terminou em 5º lugar, né? Mas, quando eu voltei para o Brasil, eu botei a cabeça no lugar. Eu digo, opa, não, mas se eu continuar pensando assim, que os caras estão contra a gente, que isso, que aquilo e tal, não vai adiantar. Não vai render. Não vai render, vai continuar o problema. O problema está com a gente de interpretar a prova, de se preparar melhor. Isso. Entende? Aí eu passei a pensar como a cabeça deles, com a cabeça dos europeus e dos asiáticos. E passei a refletir isso no treinamento dos competidores. Né? De tipo, se é aqui, se é ali. Não tem discussão, não tem jeitinho e tal, entende? E eu passei a trabalhar dessa forma. E aí, Marcelo, são 7 medalhas seguidas, meu camarada, no Mundial. Não, com certeza, eu acho que tá certo, não adianta o cara querer tapear aqui e depois, dependendo do como a pessoa interpreta, tu tá ferrado. É mais questão de interpretação. Não quer dizer que a gente não treinava bem, a gente treinava, se esforçava, treinava um monte. Claro. Pô, vocês fizeram 17 simulados, cara. Eu estava vendo ali antes. Vocês fizeram um monte de prova, um monte de coisa. Só que eu, na época, não admitia perder, né, por causa de 1 milímetro de uma peça no final de uma coisa mecânica. Mas tinha o desenho lá. Por mais pequeno que ele estava lá. Entendeu? Ele tá lá. Só que, pô, na época a gente fazia as provas no Word, ou fazia a prova com paintbrush ali, não tinha o software de desenho, não tinha as coisas. Então, tem N situações, né, que hoje já se tem e tal, e que a gente passou a incorporar. E outra, né, Marcelo? Quando eu também fui pro meu próximo Mundial, que foi em 2007, aí eu fui com a faca no meio dos dentes, entendeu? E teve um monte de situações lá que aí eu não deixei passar, entendeu? O end of conveyor que foi contra a gente, eu passei a cobrar lá também, entendeu? Sim, teve uma situação na risca. Se é para ser na risca, eu sei seguir regras. Então eu passei a não ter mais. Porque fazer o quê, né? Aí eu talvez lembro que aceitar não existe. Não tem mais. Não quiseram aceitar para mim, agora eu não vou aceitar para ninguém. Mas assim, não em termos de revidar ou coisa parecida. Não, então vamos seguir a regra. Né? Eu lembro que em 2007 teve uma situação lá do pessoal da Alemanha, né, que tinha o cilindro, ele avançava e recuava. Aí tinha um sensor de recuado. E eles botaram o sensor no avançado. E na locação estava recuado. Foi a primeira vez que teve a locação, que tu tinha que ligar conforme a locação. Era 1 ponto a locação e mais 5 pontos do tempo. E tu tinha que fazer a locação certa. E aí eles botaram no avançado. E eu falei, olha, aqui está no recuado, não pode errar nada errado. Aí assim que passou uns 20, 30 minutos, veio o avaliador, que eu era o avaliador daquele dia, só que eu era um dos, né? Aí o avaliador líder daquele dia, que era da Áustria, ele veio dizer comigo, Ademir, o pessoal da Alemanha veio conversar comigo e tal, dizendo que é só um contato aberto, fechado no software, não sei o que e tal, né? Aí eu senti, porque assim, como é que é a regra, né, Marcelo? Se tu não concorda com a avaliação, no final do dia tu chama e diz que não concordou, expõe e todo mundo vota.
Foi o que aconteceu com o End of Conveyor lá. Né? E aí o cara veio conversar Sim. particular comigo, né? E aí eu saquei qual é que era, porque se eu aprovo ali, ele dá ok lá e passa e deu, né? E aí eu falei Sim. assim, eu lá no Brasil sou professor de CLP, né, dou aula, e nem sempre quem vai montar, quem vai instalar, né, no campo é o programador. Então a locação ela é que manda, É e se o cara primordial, claro, 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 tem claro. que estar igual, né? Então se tu montou no Sim, sim, recuado, tu vai sim. fazendo software pelo recuado, não pelo avançado. Então. E aí Sim. eu terminei a conversa dizendo no discussion. No discussion. Acabou. Entende? Aí eu pergunto, Marcelo, pensa se o avaliador da Alemanha, no fim do dia, pediu para rever esse ponto. Não, 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 não não. pediu. Ele Tá, não ele tá pediu. errado. Sabia que tá errado. Né? Mas é Porque claro, sempre foram rígidas as regras na Olimpíada, pelo que eu sei. Se tá ali, tem que ser assim, tu tem que seguir o que está sendo solicitado. Tanto que a gente isso. sofreu com isso por milímetros. Mas sofreu. Então, Sim, uma pessoa que é avaliadora, ela tem que saber que como ela já participou de mais de uma vez do mesmo processo, que se diz ali, ponto. Não tem essa questão de, sim. ah, Entendeu? para mim talvez não precise. É para todo mundo, Sim, né? é isso. É isso aí, sim. Então eu passei a ser rígido em relação às regras. Acabou-se. Aham, Entendeu? aham, aham, aham. E deu, né? Aí tu sabe tudo de cabeça, né, cara? Tu decora todos os negócios das regras. Então, Claro, vai ter que ser assim, né? E o histórico manda, né? sim, sim, Sim. sim. Marcelo, a gente está indo, tá mais uns 10 minutinhos aqui, né, para fechar uma hora. Tá, tá. E tem gente que está vendo a gente aí, ou que vai ver depois no canal no YouTube, ou aqui no IGTV, né, depois. O que Uhum. tu diria para quem está se preparando, né, para ir para o Nacional, né? Agora, o Nacional vai acontecer ou esse ano, ou em março do ano Dependendo do que vem, Covid, né? né? Por causa E, da questão da Covid. por causa do Covid, isso. E o Mundial vai ser em Xangai, né? Em setembro do ano que Ah, vem. Então, legal, o que tu legal. teria para dizer para o pessoal que está se preparando para o Nacional aí e depois querendo ir para o Mundial? Eu acho que a questão primordial é empenho. É empenho, não adianta. Tu pode achar que no momento não se faz necessário tu faltar, não treinar um feriado, não treinar um carnaval, não treinar um final de ano, porque eu achava isso ruim. Para mim não era legal essa questão, mas era uma questão pessoal, entendeu? E hoje eu acho que isso foi uma falha minha em achar isso errado. Então, o, o empenho nosso em executar uma questão, uma tarefa, um teste, um curso, ou o que for, é o que mais conta. Porque se tu não tiver com vontade, tu não vai estar absorvendo o que tu está fazendo. Às vezes tu acaba trabalhando de uma maneira meio que mecânica, né? Tu acaba só fazendo por fazer, porque tu tem que estar ali, porque tu tem que executar a tarefa, te solicitaram e tudo mais. Mas eu Uhum. acho que essa é o primordial para o desenvolvimento do pessoal como um todo, né? Em tudo que tu for realizar, tu tem que te empenhar para poder o negócio sair bem feito e que, no caso da Olimpíada, que dê um resultado positivo e no caso da vida pessoal, vida profissional, tu ter um retorno satisfatório dos clientes, né? Então tu tem que te Certo. empenhar em executar uma tarefa 100% sempre. O que tu leva da época de Olimpíada, o que tu traz para hoje em dia, para o teu trabalho, para o teu Ah, negócio? eu mudei muito da época da Olimpíada, da época de antes da Olimpíada para depois da Olimpíada, né? Eu não era muito aberto a falar. Eu lembro que as conversas com a Cris foram muito importantes na época da questão da psicóloga, que foi solicitado que nós fizéssemos as conversas com ela depois do Nacional, né? Até o Mundial. Eu lembro que o início foi difícil para mim. E hoje eu já sou muito mais aberto a conversar e tudo mais. Isso mudou muito em mim, não uma coisa boa que a Olimpíada me trouxe, tá? Uhum. E a parte de conhecimentos gerais em sistemas, programação, as próprias viagens, conversar com outras pessoas, isso daí conta muito no teu jeito de ser, né? A própria maneira de se estruturar, de se organizar para desenvolver alguma coisa.
Uhum. Tu sabe que tu tem que seguir uma certa sequência de trabalho para aquilo sair certo. Como um todo, né? Pode ser uma montagem de painel, pode ser uma instalação de um cliente, pode ser uma programação, pode ser do que for. Se tu Uhum. tem uma coisa bem estruturada, que a gente fala que tu quer dar um curso de estruturação de software e tudo mais, se tem uma coisa bem estruturada, eu acho que a tendência a dar muito certo é bem grande, entendeu? Mas com o nosso Uhum. empenho junto, então a garantia de sucesso é muito maior, né? A chance de Muito sucesso é muito maior. maior. Claro, claro. Tu tá te Sim, empenhando, sim, tu tem uma isso aí. estratégia, tu tem uma estrutura, tu tem conhecimento, tu tem diversas coisas que vão se juntando e formando o teu trabalho, né? Eu acho que a Olimpíada foi assim, ó, primordial para eu talvez ser quem eu seja hoje, entendeu? Porque o início Perfeito. aqui foi muito conturbado, mas igual o conhecimento que eu adquiri aí, eu sempre acabo usando uma coisa que outra dessa época, entendeu? Tu acaba linkando, bah, mas aquela vez me cobraram tal coisa assim, assim, assado, porque tinha que ser desse jeito, porque tinha que ser um Uhum. negócio Sim, tinha o pensado, porquê, melhor né? Tinha, estruturado. tinha Sim, um fundamento, né, Marcelo? nós não tínhamos conhecimento e bagagem para entender, entendeu? É uma questão complexa quando tu é mais novo. Tu acha que muita coisa tu tá ali exagerando, sabe? É Sim, demais para sim. aquilo. Mas não, na real é. Faz É que, diferença. cara, né? Você e o Cícero, vocês eram uns gurizão, né? Eram uns crianção, né? Os Grande, piada de assim, merda, os né? piada de Eram uns merda. piá, né, tia? Então já viu, né? Marcelo, só quero registrar aqui o Vinícius, né? O Vinícius deu um oi pra gente ali e tal. O Vinícius, ele é competidor do Paraná, né? Na modalidade Ah, legal. de alvenaria e tal. Ele está se Aham, preparando aham. para o Nacional aí também. Ele entrou aí, dá um oi pro Vinícius. A Cris Legal, acabou legal. de Ô, entrar, ela Vinícius. tinha um paciente às 8 e aí ela deve Putz. ter terminado a sessão agora. Ela pediu para lembrar o seguinte, quando falasse contigo, a gente tem mais 2, 3 minutos. Pô, Aham. fala pro Marcelo lembrar daquela vez que ele estava vendo umas fotos, aí acho que parece que duas fotos eram muito parecidas uma com a outra. E tu disse, não, não, não são iguais, elas são diferentes. Tem um cabo de vassoura aqui, que acho que era de uma tarefa de alvenaria. Acho que era uma tarefa de alvenaria, inclusive. E tu que enxergou o cabo de vassoura lá. É, Conta se tu lembra disso aí, Marcelo? cara, não lembro, mas eu tenho bastante facilidade em ver esse tipo de diferença, entendeu? São pontos que eu enxergo bastante, são, às vezes, um detalhe um pouco diferente de um outro, que parece igual, mas não é igual. Essa Sim. atenção eu Ela, tenho. ela escreveu lá na Agora, Lindolfo, porque a gente fez duas reuniões Lindor. na Lindolfo e o pessoal estava mostrando os trabalhos, assim, estava passando os slides Ah, mostrando uns, ah, que era assim, era uma atividade de uns mostrar a modalidade para os outros, assim, né? Aí os aham. caras postaram, não, mas é igual. Aí o Marcelo tu disse, não, não é igual, tem um. Aí o cara voltou no slide e tava lá o cabo de vassoura lá, né? Ou seja, um olho muito bom, Eu né? tava prestando atenção, né, cara? Tava prestando atenção A percepção. da Isso. apresentação, né? Não, realmente não lembro desse ponto específico, mas é uma coisa que eu enxergo bastante, é esse tipo de coisa. Eu consigo enxergar muito os detalhes um pouco diferentes um do outro. Às vezes tu bota duas imagens, a pessoa olha assim, não tem nada, tem. Tem um ponto aqui que parece que tá diferente. Uhum. Sim, sim, isso aí. Mas eu acho que a Olimpíada foi muito importante para me formar o que eu sou hoje, entendeu? Eu acho que tenho muito a agradecer a ter tido a oportunidade de passar por isso. Que é uma Uhum. questão que Certo. poucos de passar por essa Tá bom, tio competição, né? Marcelo. Maravilha. O Paulo Vigler acabou de entrar, já que a gente está terminando a live, ele acabou de Já entrar finalizou. aí, né? Só dar um oi pro E aí, Paulão Paulo? aí, Tudo bom? né? Então, o Paulo Paulo da Festa? foi teu avaliador lá em 2004, né? Então, Paulo, a gente Aham, já aham. falou, já lembrou daquela história de uns ajudar os outros lá em 2004, já falamos dessa história aí, né? O Paulo E que eu, e eu, eu na época lembro, eu lembro de umas férias, solicitou. eu lembro de umas férias tuas que quando tu chegou de volta no cinto, o primeiro que quando tu abriu a porta foi: minhas plantas morreram, caralho. É Eu nem tinha verdade! visto planta lá, cara. Cara, eu cheguei a abrir a porta assim. Cara, minhas plantas Mas morrendo, tá. esses dois não botaram água
nas minhas plantas, rapaz. Caramba, o tu e o Cícero mês não botaram. inteiro lá. O mês inteiro, cara. Ó, meu Deus, a tua mãe entrou, a Sônia entrou na live aí. Vamos dar um oi para ela. A gente está encerrando aqui, né? Eu ia perguntar dos teus pais como é que estão e tal. Tá, Então, a Sônia já entrou aí. Ó, o Paulo Vieira disse que foi um dos melhores momentos de competição, né? Olha aí a tua mulher. É que em casa a gente não tem. Não tem planta nenhuma minha em casa lá, entendeu? Mas lá no laboratório tinha. Lá na minha mesa atrás tinha as plantinhas lá. E, nossa, matou as plantas. Escondido lá. Marcelo, muito obrigado, tá? Pela tua participação aí. Tá? Um forte abraço. Pô, cara, me diz uma coisa. E a Tridium? Porque eu tenho a Trinum aqui. Tu tem a Tridium, né? Como é que é essa história da Tridium aí? Do nome? Do nome, cara? A questão da Tridium foi... A gente não queria ter um nome muito genérico, tipo assim, inicial de nome de alguém e tudo mais. A gente ficou pensando, batutando e tudo mais. Vamos usar o Tri, que é uma questão do nosso aqui, do nosso Rio Grande do Sul. Português Rio Grande do Sul, né? Que tem essas palavras mais usuais aqui. E daí, vamos usar Tri. Aí pegava a questão do Pentium, que tem o Jun no final e remete à informática e tudo mais. E aí mesclamos e fizemos a Tridium. Tridium, beleza. 22 segundos para terminar. Querido, um forte abraço. Aí. Ó, lá da Finlândia tem esse cara aqui, ó. Tá? Eu tenho a medalha de excelência aqui, ó. Que o Pedro vai mostrar. Olha aí, ó. Minha medalha do Nacional, né? Certo. Valeu, querido. Aquele abraço.